Olá, como vai? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa Papo em Dia, que começa março trazendo, óbvio, a todas as perspectivas que nós temos do Dia Internacional da Mulher, do mês da mulher, trazendo um pouco mais debates de diversos assuntos. Afinal, é necessário sim falar, por mais que a gente tenha tido uma evolução muito grande na questão de gênero, mas nós precisamos falar porque o dia a dia não é fácil, existe um dia a dia ainda piorzinho que a gente vai conversar que não olha, eu fico imaginando o dia a dia dela, à noite então, é uma personagem, né, para a gente conversar, porque é algo realmente que a gente não está acostumado, mas que existe, que a gente assiste todos os dias e que parece que está se tornando normal, e a gente precisa mudar isso urgentemente, o normal não existe neste caso. Então, vamos apresentar que vai trazer várias percepções para a gente aqui. Aliás, ela é delegada de polícia, atende na Delegacia de Defesa da Mulher que nós temos em Diadema, que é a Renata Krupp. Muito obrigada pela presença, Renata. Muito obrigada pelo convite e pelo momento. Renata, é assim, eu quero, óbvio que nós vamos falar do assunto, violência doméstica, tudo que tem acontecido de feminicídio, os nossos avanços, mas as coisas que não avançam, que não dão jeito, a gente não sabe mais essa realidade que estamos vivendo, mas primeiro a Renata, né? Renata, delegada, palestrante, trabalha com toda essa área de violência contra a mulher, né, de diversos setores, falando agora também do jovem, da criança. Me fala um pouquinho da Renata, como que chegou na delegacia, porque isso é muito legal, eu falo como personagem mesmo, uma mulher forte à frente de tudo isso. Sim, sim. É um desafio, né, ser delegada de polícia. Mas para chegar ali, eu venho de família humilde, né, meu pai era metalúrgico, minha mãe dona de casa, mas que trabalhava com vendas de doces e salgados caseiros, de porta em porta. Trabalhei muitos anos com ela. E por ser de periferia, as pessoas olhavam como você nunca conseguirá um futuro melhor. Sua vida é predestinada a sempre viver nessa situação inferior. Mulher e periferia, sem família, com estudos, você não tem futuro. E eu nunca olhava dessa forma, e meus Aqui em pais... São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, Tá. aqui em Santo André. Em Santo André. Em Santo Tá. André. E meus pais, embora não tivessem estudos, meu pai estudou até a quarta série, né, o antigo primário, né? Sim. E minha mãe até a segunda. Mas eles sempre tiveram muita sabedoria e disseram assim: se você quer, luta que você consegue. Com certeza. Né? Nós não temos estudos, mas nós temos força para lutar por você. E isso foi dito para mim e para os meus irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E os três tiveram esse apoio deles. E eu sempre fui de lutar, sabendo que eu tinha o respaldo, mas lutar com todas as minhas forças. Fiz faculdade de Direito, foi também um desafio, que eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Sim. Fiz cursinho, mas com bolsa de estudos, levando lanche, levando marmita, porque as pessoas têm essa vergonha, sabe? O que vão achar de mim? Não me preocupava com isso, eu me preocupava com o que eu tinha de objetivo. Exato. E com muita luta, muita determinação, eu prestei o concurso, na minha segunda tentativa fui aprovada. Que legal. Né? Então, mas foi bem, bem desafiador, e eu decidi ser delegada de polícia aos 8 anos de idade. Meu Deus! Né? Delegada mesmo? Mas por algum contato? No auge dos meus 8 anos. Isso que eu falo, aos 8 anos, deixa eu ver o que eu me decidia. Tudo bem que eu queria ser jornalista desde criancinha, mas eu acho que eu só me decidia pela boneca mesmo. Qual foi o momento, assim? Eu tive um acidente aos 8 anos. Uma vizinha, ela teve um surto psiquiátrico e começou a quebrar a casa dela e jogar pedaços de concreto nas casas que estavam próximas. Nossa. E uma dessas me acertou, abriu minha cabeça, assim, teve um corte bem considerável. E depois da alta médica, fui medicada e fui liberada, fui para a delegacia, e lá eu fiquei apaixonada pelo ambiente. Gente, que legal. Sim. Isso. Que É. bacana. Assim, que legal não, né? Que triste pela pedra, mas Sim. Que legal você ter tido. Sim. Mas você sabe que eu falo que as pessoas só se apaixonam se elas convivem. Então, assim, não, meu filho, a polícia, não sei... Gente, precisa conviver, precisa conhecer, precisa saber como é esse dia a dia. Quando você teve o seu primeiro contato numa experiência que era ruim, mas com certeza o atendimento deve ter sido incrível, você deve ter conversado com pessoas incríveis, aptas, né, a isso. E a gente tem notado isso.
por mais que tenha algumas situações que precisam melhorar, mas que as delegacias estão ficando cada vez mais aptas e humanizadas para atender aquela pessoa que chega não chega feliz, né? Não, Ninguém vai a uma delegacia feliz, vai não. realmente com coisas muito tristes. É uma realidade muito difícil, né, Renata? A gente Sim. pode falar? Ninguém chega lá para dizer que, ganhou um prêmio, que o filho entrou na faculdade, que vai casar, ninguém chega, vai sempre com tragédias. Mas a gente tem que olhar, que nós não somos parte daquela situação. Nós estamos ali para fazer o atendimento e da melhor forma Sim, possível. Ela precisa entrar, precisa não, ela chega com a dor, mas ela não pode sair com 2. sim, Ela tem que sair com uma solução, né. Há casos em que, nós não podemos, não vai tirar a dor dela, ali naquele momento, mas ela vai sair com uma esperança, de que ela teve um bom atendimento e que faremos o melhor por ela, com né. Em certeza. outros casos, elas não vão na delegacia com uma situação criminal, mas nós temos a possibilidade de orientá-la e informar para onde ela vai. Claro, Então, claro. nós pelo menos lá na nossa delegacia, eu sei que outras também faz da mesma forma, a gente manda por escrito. "Ó, então você faz primeiro isso, depois você faz isso, depois faz isso que Sim, vai dar certo. E sim, se em algum deles você tiver dúvida, você volta aqui". que maravilha. Então a pessoa, ainda que ela não volte, mas ela Sim. tem aquela segurança de que alguém vai falar com ela, Com certeza. Então, né. e a informação é fundamental. E por falar em informação, como nós falamos no começo do programa, a gente só aproveitando uma parte ótima, sorteios de cinema. Então, assim, na postagem que nós temos no YouTube, você pode comentar: "Eu quero cinema, vou para o cinema, quero curtir". Vai lá, pode comentar quantas vezes quiser, depois a equipe de produção sorteia um par de ingressos para vocês, tá bom? Mas a gente entrando numa questão muito séria, que é a violência contra a mulher, né. Isso a gente sabe que vem parece que está se tornando normal nos noticiários, porque antes não se noticiava, isso é fato, assim como o suicídio. Mas hoje se noticia, isso parece que é ok, entendeu? Ah, matou uma hoje, matou outra. Ah, foi a facada, nossa, que dó, matou com filho. O que está acontecendo, Renata? Qual é a gente está noticiando mais ou realmente está acontecendo mais? Você que vivencia isso mesmo. As mulheres estão com menos vergonha de denunciar, então esse número de, eh, essa comunicação maior, a divulgação melhor, programas como o seu, que fala sobre, né, o empoderamento feminino, é muito importante. Isso faz com que ela enxergue e fale assim: "Eu estou passando por isso, eu não preciso disso, eu posso fazer isso", e aí elas nos procuram. Então a informação é uma ferramenta imprescindível para que ela possa comunicar. Se nós não tivermos a informação, não tem como ajudá-la. Então, quanto mais falarmos, mais denúncias terão. E quando ela se fortalece para denunciar, o agressor ele fica, se sentindo acuado, e usa da violência para impedi-la de seguir com o divórcio ou com o distanciamento, né, e infelizmente por conta do ciclo da violência, ela acaba sofrendo um feminicídio, ou tentado ou consumado. Entendi. Há como a gente falar sobre, prevenção, não sei qual seria o sentido disso, né, você como palestrante fala muito sobre isso. Qual é o contexto mesmo, sabe, não só a Sim, punição tanto do homem, porque uma das coisas que eu acho que a gente precisa falar não é sobre violência doméstica só para mulher ou só para criança, se a gente puder jogar aqui, ou só para criança. A gente precisa realmente falar sobre violência doméstica para o homem, porque muitos homens, e a gente tem notado isso, ele sofreu violência doméstica sim, também. É um ciclo e não justifica nada, tá? Que eu não estou justificando ninguém, até porque, pelo amor de Deus, tanta gente sofre tantas coisas. Mas precisa ser conversado sobre isso. O sim, contexto mesmo, Renata, ele existe isso, dessa forma? Como que vocês têm aplicado? sim. Tudo começa, na educação. Eh, Homem não chora, não usa rosa, não pode ter qualquer tipo de profissão, tem que ter atitude de homem. Então, esse discurso já não cabe nos dias de hoje. Não, Nós precisamos, desconstruir essa cultura machista, patriarcal, para valorizar também o homem. Ele, como eu sempre falo nas palestras, o homem acaba construindo uma bomba relógio no seu peito e que vai explodir a qualquer momento. Porque durante a sua formação, né, ali na primeira infância, na segunda e até na adolescência, ele é totalmente travado. Então ele
todas as dúvidas dele, as angústias, a vontade de chorar, a vontade de pedir ajuda, ele é impedido, porque isso não é coisa de homem. Tá. Só que na vida adulta, isso vai fazer falta para ele. Ele não vai saber administrar os seus sentimentos, porque ele foi impedido, ele não foi ensinado em Sim. nenhum momento, né. Então a gente precisa desde a infância, fala quer chorar, chora, quer pedir ajuda, pede. "Ah, minha amiga ganhou na brincadeira que a gente teve". Ok, dê os parabéns para ela. "Ah, mas é isso, homem não pode deixar a mulher ganhar". Pode sim, qual que é o problema, né. Então ensinar a questão de igualdade, Sim. que ambos pode, ter as mesmas coisas. E é ruim para os homens e para as mulheres, a educação da forma patriarcal, porque a mulher ela é ensinada que ela depende de um homem, né, então ela precisa aprender tudo, porque quando ela constitui família, ela precisa ter toda a estrutura. E nós ensinamos para ele que não, que ele precisa, ser forte, ser trabalhador, ser competitivo, estar sempre em primeiro lugar. Quando eles se encontram lá na vida adulta, né, deixando bem claro que não são todos os casais, todos os homens Claro, e todas as mulheres, claro. né, porque às vezes alguém nos ouve, mas eu não Sim. sou assim. É. Ainda bem, muito obrigado Exato, por não ser assim, exato. né. Mas esses que tiveram essa educação, viciada, tóxica, quando eles se encontram na vida adulta, ela não saberá buscar os seus direitos e ele vai se impor a ela, né. Então aquilo que era para ser para um fazer o outro feliz, vai ser ela tentando fazê-lo feliz e ele tentando se fazer feliz. E aí vai tirando toda a força, vai deixando ela vulnerável. Então toda aquela potência que ela tem, ela não vai, usufruir, não vai desenvolver, até que ela tenha o conhecimento para isso. E ele também precisa ser acolhido, porque ele aprendeu assim. Aí como que ele vai desconstruir se ninguém traz informação? E muitos trabalhos eu trabalho com homem se ele for condenado a participar. E eu parto do princípio de que se você dá a oportunidade, é muito melhor do que você depender do sistema de justiça, Hum. né. Então inclusive eu desenvolvi um trabalho, chama Homem Sim Consciente também, Tá. que todos os homens que têm perfil violento, autodestrutivo ou quer apenas, conhecimento, pode participar. E como que É. é? Eles se inscrevem, Tá. né, então pode ser via WhatsApp, via e-mail, encaminha o pedido de inclusão e eles participam dos encontros. Então são 8 encontros virtuais, eles recebem o link e vão aprender sobre economia, autoconhecimento, família real e família ideal, sobre, eh a questão do duelo entre animais de estimação e violência, que muita violência, ao invés de acontecer contra a mulher, acaba acontecendo contra o animal, para que ela sofra indiretamente. Então, quem está de fora consegue mais denunciar se for um animal do que se for a mulher, Sim. né. Então, entendendo esse mecanismo, essa teoria do elo, a gente consegue evitar problemas maiores, né. E tem constelação familiar. Tá. Quando eles fazem esses aí a questão jurídica também, Ótimo. a gente fala: "Ah, mas não tem lei para o homem?" Tem, todas as leis, Sim. tanto para o homem quanto para a mulher. É que a Lei Maria da Penha, ela veio como um mecanismo de, fortalecer a mulher para que ela consiga dar Com certeza, seguimento, com né. certeza. Não que tenha uma diferença ali. Então, se o homem for agredido pela mulher, Sim. ele pode denunciar, não tem problema nenhum, assim como a mulher. "Ah, mas ela vai presa?" Se ele representar, sim, ela vai presa, assim como ele vai preso. Então a lei é igual para todos, só tem que saber utilizar. Com certeza. E ali a gente não está ninguém vai falar assim: "Olha, você está fazendo errado". Não, mas a gente vai trazer uma desconstrução, vai mostrar para ele qual que é o melhor caminho. Você ser violento com a mulher e com os seus filhos, ou você pensar diferente e trazer de uma forma saudável uma conversa dentro do lar, Com né. certeza. Renata, por exemplo, a pessoa ela passa por isso, ela tem um processo, tudo mais. Mas é óbvio que existe um momento que não é aceitável. Essa linha
tênue é indicado em algum momento, é no xingamento, é na discussão, pelo amor de Deus, não ataquem os animaizinhos, os pets. Nós temos o Sim. diarinho pet aqui de denúncia, a gente está pronto para isso, a gente tem equipes para isso, não vamos nunca deixar, né, acontecer nada, isso é muito importante, ó, denúncia@dgabc.com.br, não façam, tá, já aviso, não façam mal ao animalzinho que a gente vai atrás, com certeza. Mas nessas demonstrações, nesses primeiros momentos, eles têm sinais, e qual é a linha tênue de tipo não, 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 não e não? Para Tá. você, na sua vivência mesmo, no que você tem do seu Uhum. dia a dia, que as pessoas chegam e falam: "Ah, aconteceu dessa forma", porque eu acho que você deve ouvir histórias e histórias, né, não Sim. tem jeito. O mais complicado e desafiador para a mulher entender que ela está entrando na violência é a primeira fase do ciclo, Tá. que é o momento que ele começa a ter atitudes que traz um constrangimento, que traz uma dor para ela, mas ela não está entendendo. Ela acredita que seja, parte do casamento, parte do relacionamento, e não é. Tudo que traz constrangimento, que traz dor, é violência. Então, não deixar ela usar determinada roupa, criticar a sua comida comparando com de outra. Então, assim, não gostou? Fala que não gostou e pronto, mas nossa, que lixo, que horrível, e joga o prato longe, sabe. Desmerecendo, né? Exato, Sim. tentando Não gostou, pode ir humilhá-la. cozinhar também, viu? Se não gostar, pode ir cozinhar, É, vai lá para cozinha. sim, na internet tá cheio de Vai lá, tutoriais, aprende, vai, vem, seja meu chefe. ela vai amar. Só não pode ser comigo uns negócios desse, gente, pelo amor de Deus. Mas elas, exigir senhas de redes sociais, as senhas de banco. Então ele quer a dela, mas ele não dá a dele. Não é um direito do casal, né? Isso. Então se não são direitos iguais, Iguais, tá tendo violência tem já violência. aí. Então as pessoas acreditam que violência é só agressão, e não é. São situações muito sensíveis, muito imperceptíveis, num primeiro momento, mas que são gatilhos para o futuro, Tá. né. Não pode conversar com amigos, então ela é cheia de amigos, de repente se relaciona e ele fala: "Não, não gosto de fulano, não gosto de ciclano", mas poxa, mas eles já estavam na minha vida antes de você. Com Como certeza. assim eu vou ter que me afastar deles? Ah, ou eles ou eu. Então seria melhor Essa eles. frase já é uma linha, né, Já, essa ou já. eles ou eu, isso com relação a familiares, viu, porque tem muitos Sim. homens e até mulheres mesmo, né, são os 2. Sim. Ah, tipo, tem que ter escolha, gente, não tem que ter escolha, é tudo Não. uma somatória, né, Sim. isso é muito grave. É. Renata, nós já passamos os 15 minutos, esse assunto é Ó. muito bom, né, a gente tem Sim. que ter a sua presença mais vezes aqui, mas tem 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Com relação à Delegacia de Defesa da Mulher em Diadema, é isso mesmo, é Isso, especializada. isso. Há quanto tempo tem? Você está lá há quanto tempo? Como é o funcionamento? É diferente? Me fala um pouco. Eu estou à frente da delegacia há 10 anos, especificamente da mulher. Que Pouquinho, legal, gente, foi ontem. gente, que maravilha. Nossa, muito legal. São 10 anos. A delegacia da mulher, ela atende, mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e criança e adolescente de ambos os gêneros, e mulher vítimas de crimes sexuais, né. Então todos os crimes sexuais e violência doméstica é a delegacia da mulher, né, os demais crimes foram retirados da atribuição da delegacia da mulher. Isso não quer dizer que não podemos atender a mulher que seja vítima de outros crimes, podemos, só não Ok. vai ser investigado pela Por unidade, lá, vai ser encaminhado para a entendi. delegacia Mas ela pode ter correta. o primeiro apoio, talvez, nesse momento. Pode, Tá, pode. Algumas preferem no atendimento da delegacia da mulher, por ser uma especializada, né, tá. ter todo um trâmite diferente de uma delegacia territorial, que é a Sim, delegacia que atende todos os tipos de crime, tá. né. E lá, nós fazemos os encaminhamentos além do boletim de ocorrência, nós fazemos os encaminhamentos necessários, acionamos os serviços que forem, precisos para essa mulher. Então, todo o respaldo que ela precisar, e estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Perfeito. Em Diadema, como está essa situação? Agora falando da própria cidade, tá? Sim. Em números, o que você quiser falar, ou notou aumento, ou notou uma diminuição, é mais rápido, consegue sanar algumas questões antes de chegar à possibilidade de um feminicídio? Como está Diadema para você? Sim. Nós temos muitos casos ainda de violência doméstica, principalmente nas questões de ameaça. Nós trabalha é uma periferia, né, que, infelizmente ainda, tem muitas mulheres que estão com dificuldade de denunciar, e algumas que denunciam,
têm um pouco de receio de dar seguimento, de nos autorizar a investigar. Porque se não for lesão corporal, crime sexual, violência psicológica, são os outros crimes depende da vontade dela, uma ameaça, uma injúria, então muitas vezes elas não querem que nós então precisamos fortalecê-las, precisamos encaminhá-las para um acolhimento mais significativo para que Sim. ela consiga entender que está no ciclo da violência e aí romper todo essa dor e sofrimento. Tá, você Né. desculpa, eu falei 2, mas só Tá. me atualiza. Há prisão para ameaça, não? Sim, Há prisão sim, até para ofensa, para ofensa. inclusive. Todo caso que se enquadra na Lei Maria da Penha, não dá para fazer o termo circunstanciado, que é aquele documento que nós é um flagrante, Sim, mas ele assina um termo que ele vai comparecer em juízo quando for chamado. sim. Qualquer crime, em flagrante envolvendo violência doméstica, é prisão. Que ótimo. Pode ser, arbitrado fiança, mas normalmente eles não pagam a fiança ali naquele momento, vai para audiência de custódia, e na audiência de custódia que o juiz vai decidir se ele permanece, preso, aí converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou libera ele, Perfeito. para responder em liberdade. Ai, a gente tem tanta pergunta. Na delegacia Né. de mulher, da mulher de Diadema, a maioria é mulher, todo mundo é mulher, é uma ordem ser mulher, como Então, funciona? a o a legislação que fala sobre as delegacias, Sim, ela menciona que preferencialmente mulheres. tá, Eu prefiro que seja misto, porque nós não trabalhamos só com mulheres, com nós os atendemos agressores. os agressores. Tá, E infelizmente ainda há homens que mesmo sendo uma autoridade policial, eles afrontam. Então, essa união de forças, né, independente do gênero, é saudável para o ambiente. A visão de uma mulher e a visão de um homem sendo trabalhadas juntas, nós conseguimos um resultado melhor para reduzir a até violência. com relação à igualdade também, igualdade em qualquer Sim, lugar, sim. perfeito. Renata, quero te agradecer, primeiro para o pessoal também de casa que tira essa dúvida, gente, não existe classe social, a gente estava conversando nos bastidores aqui sobre isso, não existe classe social nessa questão, precisa realmente conversar, tome as suas decisões, não deixa passar, vai lá e faz acontecer, entenda também na conversa, né, tudo exige conversa, a partir do momento que não tem a conversa, tem coisas muito graves acontecendo, e observe e não deixe passar, como a gente falou. Mas Sim. primeiro, Renata, muito obrigada, fico muito feliz de entrevistar uma mulher delegada, acho que é uma força mesmo, as forças policiais precisam de mulheres, Sim. precisam ter igualdade, isso com relação a todos os outros gêneros e credos e assim por diante, mas muito legal te conhecer um pouquinho mais, já tinha. Com relação às suas palestras, a gente vai disponibilizar também o seu Instagram e o e-mail do que você falou agora há pouco, que atende o agressor, né, o Sim. possível agressor também nessa fase, eu acho que é muito interessante, e agradeço você, fique à vontade nas suas palavras. Tá joia, então eu agradeço a oportunidade, agradeço o seu tempo, o tempo das pessoas que nos acompanharam também nesse bate-papo que foi incrível, Muito eu legal, amei. muito bom. Eu disponibilizo tanto o WhatsApp quanto o e-mail do programa, então não precisa ser agressor, né, basta ser um homem que gostaria de ter mais conhecimento sobre, os seus direitos ou como ser uma pessoa ainda melhor, né, e ter bagagens para ajudar os amigos que estão próximos e que estão numa situação de violência. Então é Sim, muito importante a participação. Queria agradecer também, queria pedir licença para fique à agradecer vontade. o estúdio Andréia Freitas, Hair, Nails e Make, aqui, né, cuidam de mim, Te deixou mais bonita, né, porque né. ela é linda, gente, te Gente, deixou né. mais bonita. Então, muito obrigada, meninas, vocês são incríveis. Elas ficam aqui na Alameda São Caetano, para quem, né, quiser Claro. passar por lá, conhecê-las. E muito obrigada, né, Ai, estou à que bom. disposição, se Obrigada. precisar o pessoal que precisar de alguma informação, tirar dúvidas, eu respondo pelas redes sociais também, não há problema. Perfeito. E, né, espero uma próxima vez estarmos juntas novamente. Com certeza. Renata, obrigada, conte com o diário. Em Tá. alguns casos também eu sei que vira notícia, passa pra gente, porque é importante, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, menos a gente espera que ocorra isso que vem ocorrendo com a mulher e também nos lares, né, os tipos de relacionamento.
obrigada Sim. mais uma vez, viu. Para você, já sabe que nós temos a promoção sempre trazendo essa alegria para vocês, que é o cinema é bom demais, e entre outras. Então vocês têm que acompanhar a gente lá no Diário do Grande ABC, no Instagram, em todas as plataformas. E no Instagram a gente tem mais outros sorteios. Tem para ir para o estádio de futebol, a gente acompanhar os nossos times regionais aqui também. Sempre tem peça de teatro, show. Então vai lá e acompanha, porque isso aqui é uma troca, né? É uma parceria que a gente tem com você, que isso que torna tudo mais legal. Muito obrigada pela presença, sempre que virtual, e a gente está aqui às ordens nos estúdios também. Obrigada e até mais.